Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos dando continuidade à nossa aula de vida devocional e agora já estamos na quarta aula já, né? E tenho certeza que Deus tem sido bom nas nossas vidas e tem ministrado ao nosso coração, tá? Se você chegou aqui pelo nosso grupo de estudo, muito obrigado por fazer parte desse grupo e gostaria de pedir, não só você que chegou pelo nosso grupo de estudo do WhatsApp, mas você que nos encontrou aqui no YouTube, eu gostaria de pedir para que você curtisse o nosso vídeo, compartilhasse com pessoas esse vídeo, deixe um comentário aqui, se inscreva no nosso canal, porque isso é uma forma de ser missionário. Você fazendo isso, você está fazendo missão, porque o YouTube vai entender que os nossos vídeos estão sendo relevantes e vão ser indicados a outras pessoas também, tá ok? Então, aguardo, espero que você faça isso em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então vamos lá. A nossa quarta aula sobre vida devocional, né, na nossa escola de prosperidade bíblica, ele fala sobre, o tema Vamos ouvir a Deus. Então a gente fez 3 aulas falando exclusivamente sobre oração, né? Uma vida de oração e tal, como você constrói uma vida de oração. Procurei ser bem didático e mas muito simples para que você possa entender e começar a sua prática de devocional na sua vida, tá? Então, essa é a nossa quarta aula, então o tema é Vamos ouvir a Deus. E vou usar o versículo de Salmos 119, 105, ele é bem conhecido, ele diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui, que para que a gente possa ter uma caminhada em luz, nós precisamos criar o hábito de ler as Escrituras, ler a Bíblia. A palavra de Deus, ela é uma lâmpada que ilumina os meus passos e uma luz que clareia o caminho por onde eu vou caminhar, né? Na palavra de Deus você vai encontrar consolo, você vai encontrar ânimo, você vai encontrar exortação, você vai encontrar palavras específicas, né? Tudo aquilo que envolve, na verdade não tem como você separar um fiel no Senhor, um filho de Deus, sem a palavra de Deus. Amém? Então as duas coisas elas precisam estar juntas. Então você precisa criar o hábito da leitura. Só que o problema é o seguinte: quando nós vamos começar a ler as Escrituras, às vezes nós achamos que precisamos ler tudo numa noite só, né? E aí a gente acaba se sobrecarregando e não acabamos não concluindo, ou às vezes escolhemos livros da Bíblia que são um pouco complicadas as leituras, a gente precisa de um entendimento um pouco maior para poder entender e tal, né? Por exemplo, nunca se deve começar a ler a Bíblia pelo Apocalipse, por exemplo, né? Que é um livro cheio de significados, cheio de sinais, então nós vamos ler, não vamos entender, né? Então, eu vou explicar aqui, vou falar por onde você deve começar e como você deve fazer, tá bom? Muito bem. Primeiro item aqui do nosso estudo, né? Você que está no nosso grupo de estudo vai receber o e-book da apostila. Você que não está e que quiser receber, manda um recado aqui pra gente. Aqui deixa uma mensagem aqui no nosso vídeo que a gente vai entrar em contato com você para enviar a apostila para você, tá bom? Primeiro item aqui da nossa apostila é leia a Bíblia. Então, existe a necessidade de que você comece a ler a Bíblia. A Bíblia é a mais forte evidência da voz de Deus para o homem, né? Existem várias formas de Deus falar.
Existem várias formas de Deus se manifestar. Às vezes Deus fala conosco através de sonhos, às vezes Deus fala através de uma pessoa que a gente nem conhece, e uma palavra que ela fala, aquilo nos codifica na mente, uma voz de Deus, e nós começamos a entender algo que estávamos buscando. Ou às vezes até mesmo Deus levanta alguém, né, e esse alguém libera uma palavra sobre as nossas vidas. Mas a mais forte, a forma mais eficaz, a mais certeira nas nossas vidas, é o que mais nós temos que procurar entender, é as Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela é a mais forte evidência da voz de Deus para o homem. Então você precisa criar o hábito da leitura bíblica, porque é ali que Deus vai se expressar na sua vida. Não queira ler toda a Bíblia de uma só vez. O mesmo princípio que usamos para oração, devemos usar para a leitura bíblica. Amém? Então, é a mesma coisa que nós falamos sobre a oração. A constância é muito melhor do que o quanto tempo você leu, o quanto você já leu. Você lê todo dia você vai estar alimentando a sua fé, alimentando a sua força em Deus, né? Então você precisa se alimentar todos os dias. A Bíblia, ela é um alimento, a palavra de Deus, ela é um alimento. Então se você começar a desenvolver essa prática, você vai estar sempre saudável, né? Se você não lê a Bíblia é um alimento. Se você não lê, você não se alimenta. Se você não se alimenta, você fica fraco. Se você fica fraco, você fica doente. Então você precisa desenvolver isso na sua vida, tá bom? Eu vou falar para vocês aqui como eu acho que é a forma mais coerente de uma pessoa começar a ler as Escrituras, tá? Eu recomendo a você a começar a ler pela manhã. Toda manhã você lê 3 versículos bíblicos, tá? 3 versículos das Escrituras. Por quê? Você acorda de manhã, você vai ler os 3 versículos. Escolhe 3 versículos. Você lê esses 3 versículos e você está abrindo uma oportunidade para Deus falar. Por que não ler um capítulo? Por que não ler 3 capítulos, né? O pessoal diz que se você ler 3 capítulos todo dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Por que não 3 capítulos? Para não encher sua cabeça de informação. Pense que você está começando essa prática. Você está começando a viver isso, né? Quem sabe daqui a um tempo você possa... Eu tenho dias que eu gasto 3 horas de leitura bíblica, né? Mas são 20 e poucos anos de experiência, né? Vivendo isso. Então você precisa começar. E para começar... comece com 3 versículos bíblicos todas as manhãs. Você levanta, acorda e você lê. Qual é o livro que eu devo ler, pastor? Eu recomendo você começar pelos evangelhos, tá? Não comece por Gênesis. Na verdade, a leitura de Gênesis, eu gosto muito de história, então a leitura de Gênesis é fantástica, Êxodo, fantástico. Só que quando você começar a entrar em Levíticos, que aí trata de leis e tal, ele fica um pouco difícil. Então, comece pelos evangelhos. Dê preferência para o evangelho de João, tá? Por que o evangelho de João? Porque o evangelho de João é o Êxodo, aliás, é o Gênesis da Nova Aliança, tá? É ali que você vai ter o começo da Nova Aliança, né? Então, na minha opinião, é o melhor livro para você começar a ler e a conhecer, tá bom? Então, se você vai começar, comece, por favor, e comece com 3 versículos diários o Evangelho de João, tá bom? Eu não quero o Evangelho de João. Priorize outro Evangelho, comece na Nova Aliança. Todos os Evangelhos são fantásticos, tá? Então, comece pelos Evangelhos, tá bom? De preferência. Muito bem, vamos lá então. Segundo item, treinando o ouvido. Porque a leitura bíblica, quando você está orando, na verdade, você está falando com Deus.
Amém? Agora, na leitura bíblica, é Deus falando com você. Entendeu? Então, mesmo que na leitura você vai usar o seu cérebro, você vai usar seus olhos para ler, às vezes até tua boca, você vai ler em voz alta. Mas o que você precisa treinar na leitura bíblica é o seu ouvido. Amém? O seu ouvido. Porque é a voz de Deus sobre a sua vida. Lembra que eu falei que a Bíblia é a maior evidência da voz de Deus, da palavra de Deus para o homem. Amém? Então, para você treinar o seu ouvido, quando eu falo treinando o ouvido, eu estou querendo dizer ouvir a voz de Deus, né? Existem alguns métodos para que você possa ouvir a voz de Deus. Porque assim, ó, você acorda de manhã, você pega 3 versículos, você lê da Bíblia e você vai para o trabalho e você passa o dia inteiro pilhado no trabalho e você nem lembra mais, chega no final da tarde, você nem lembra mais o que você leu. Você tem que pegar a Bíblia e ler novamente. Para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa... A Bíblia diz assim, em Salmos capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Né? Então, como que eu vou ouvir a voz de Deus sem meditar naquilo que eu leio? Né? E a nossa vida é muito corrida. Então, o que eu pensei em sugerir a você? Anote. Pegue esses 3 versículos e anote num papelzinho que você possa colocar no seu bolso. E de tempos em tempos, dê uma folguinha, você abre e lê novamente esse papelzinho. Ou coloque num bloco de notas do seu celular. Hoje o celular está conosco o tempo todo. O celular hoje é uma ferramenta de trabalho, né? Então, use isso. Coloque no teu celular aqueles 3 versículos, só aqueles 3 versículos. E leia ele todos os dias, durante o dia todo. Durante o dia, volte a ler o que você anotou, o versículo que você anotou. Todos os dias você vai fazer isso. Você pega os 3 versículos, ou escreve num papel e coloca no seu bolso, ou você pega e faz uma anotação num bloco de notas do teu celular, e você vai estar meditando nesse versículo dia e noite. Tá bom? Muito bem. Durante o dia, tá? Leia pensando... isso aqui é importante. Leia, quando você vai ler o versículo, quando você vai reler, lê primeiro e reler depois, leia pensando assim, isso aqui é a voz de Deus para a minha vida. Entende? Não pense em nada além disso. A voz de Deus. Eu preciso entender o que Deus está querendo me falar nesse versículo. Tá bom? Vamos lá. Terceiro item aqui. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro item, leia a Bíblia. Tá bom? Segundo item, treinando o ouvido. Então, você precisa... Escreva esse versículo, volte a ler, volte a meditar sobre isso. Terceiro item, discernindo a voz de Deus. Você perceberá que os versículos farão sentido em sua vida durante o dia. Você vai perceber, vai chegar um momento que você vai estar lendo e você acordou de manhã, leu os 3 versículos, anotou, saiu para o trabalho. Aí lá no meio do seu dia de trabalho você teve um tempo onde você... descansou e tal, tá em descanso, você vai lá e pega o seu versículo novamente e lê. Ou uma folguinha no trabalho, você vai lá e lê. Ou vai no seu celular e você lê. Você vai perceber que ao longo dessa prática, aquele versículo vai começar a mostrar para você a sua vida. Ele vai começar a fazer sentido para você ao longo do seu dia. Tá bom? Você vai começar a perceber que Deus está querendo falar com você alguma coisa a respeito desse versículo, tá? Desses 3 versículos. E última coisa, aqui ainda, discernindo a voz de Deus, compre um caderno para você. E quando você chegar em casa, depois do trabalho, você alimentou seus filhos, você tirou um tempo com a sua esposa ou com seu marido... Antes de dormir, você pega de volta esses 3 versículos e aí você pega esse caderno, marca lá o dia 1, dia tal,
né? Pode marcar o horário, tudo certinho. Você vai fazer um diário da voz de Deus na sua vida. Então você vai escrever ali o versículo, escreve os 3 versículos com o seu próprio punho. É um exercício, queridos. Acima de tudo isso é um exercício. Você escreve com o seu próprio punho. Depois você escreve um parágrafo, ou como você estiver inspirado, tudo aquilo que você entendeu a respeito desse versículo. Tá bom? Você vai perceber, talvez no começo você vai falar, né? Vou dar um exemplo aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai escrever, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu entendi que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez isso vai acontecer no começo. Mas vai chegar um momento que esses versículos vão ser fantásticos na sua vida e você vai começar a discernir coisas que Deus vai estar ministrando na sua vida. Tá bom? Eu quero encerrar essa aula dizendo o seguinte, eu já vou passar a tarefa para vocês, mas dizendo o seguinte para vocês. É muito bom quando você está num culto e Deus levanta um profeta e ele fala com você. É muito bom quando você está ouvindo uma pregação e aquela pregação fala direto ao teu coração. Você fala, é a voz de Deus. É muito bom quando você está ouvindo um louvor e aquele louvor te pega, mexe com você e você percebe a voz de Deus falando comigo. Mas melhor ainda é quando você está lendo a Bíblia e você percebe Deus falando com você dentro da Bíblia. Amém? É um discernimento que vem para você. Então, pratique isso em nome de Jesus. Amém? Desculpe o tempo, eu passei hoje do tempo um pouquinho. A tarefa de hoje. Coloque em prática essa aula. Comece seu dia lendo no mínimo 3 versículos bíblicos, de preferência o Evangelho de João. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se você ficou até o final, deixa aí o recadinho aí nos nossos comentários. Cheguei até o final, fale sobre o que você está achando das nossas aulas. Assim você nos ajuda a crescer também, tá bom? Deus abençoe. Tenha a melhor noite da sua vida.